As Olimpíadas sempre foram um espetáculo grandioso, celebrando a união dos povos, o espírito esportivo e a excelência humana. Desde sua origem na Grécia Antiga até os modernos Jogos Globais, milhões de pessoas ao redor do mundo se emocionam com as competições e com as histórias de superação dos atletas. Mas por trás dessa fachada brilhante e inspiradora, há segredos que nunca chegam aos olhos do público. Meu nome é Eduardo Costa e sou um jornalista investigativo. Por anos, eu me dediquei a cobrir os aspectos mais sombrios e controversos do esporte, mas nada se comparava ao que estava prestes a descobrir sobre as Olimpíadas. Tudo começou com um simples rumor, uma conversa sussurrada em um bar repleto de ex-atletas e técnicos, homens e mulheres que haviam vivido o ápice do esporte e, aparentemente, também os seus porões. A princípio, não dei muita atenção. Afinal, as histórias sobre corrupção, doping e escândalos sexuais no esporte são abundantes. Porém, havia algo diferente nesse murmúrio. A conversa não era sobre crimes comuns, mas sobre rituais. Rituais obscuros, que supostamente eram realizados para garantir o sucesso dos Jogos Olímpicos. Era uma história tão bizarra e implausível que merecia uma investigação mais profunda. Decidi seguir esse fio de desconfiança. Comecei pesquisando a história das Olimpíadas, desde os tempos antigos, onde os jogos tinham um significado quase sagrado, até os dias atuais, onde se tornaram um dos maiores eventos de marketing e política global. Em meio à minha pesquisa, encontrei referências sutis a práticas ritualísticas, cerimônias secretas, que eram realizadas à margem dos eventos oficiais. A primeira pista concreta surgiu através de um velho contato meu, um ex-diretor de marketing do Comitê Olímpico Internacional. Ele me contou sobre uma cerimônia que havia presenciado em Atenas, nos Jogos de 2004. Não era uma cerimônia oficial, mas algo que acontecia nos bastidores, longe dos holofotes da mídia e do público. Intrigado, comecei a puxar esse fio, e quanto mais eu investigava, mais os rumores tomavam forma. Nesse ponto, eu sabia que estava prestes a entrar em um território perigoso. Estava prestes a descobrir a verdade obscura das Olimpíadas que ninguém fala. Uma verdade que, se revelada, poderia abalar os alicerces de um dos eventos mais venerados do mundo. Com essa ponta de mistério em mãos, mergulhei de cabeça na investigação. Comecei revisitando todos os contatos que já haviam passado pelo Circo Olímpico, ex-atletas, técnicos e membros de comitês organizadores. A maioria riu da minha cara, chamando as histórias de pura fantasia, mas alguns, os que tinham algo a esconder, ficavam desconfortavelmente em silêncio. Foi durante uma viagem a Londres, enquanto revisava arquivos antigos nos subsolos de uma biblioteca pública, que encontrei a próxima peça do quebra-cabeça. Um manuscrito datado dos Jogos de 1908 fazia menção a um círculo de proteção, um grupo secreto de indivíduos influentes que se reunia para realizar rituais destinados a garantir o sucesso e a segurança dos Jogos. As descrições eram vagas, mas falavam de cerimônias realizadas em lugares escondidos, longe dos olhos curiosos. Decidi seguir essa pista e viajar para as cidades que haviam sediado as Olimpíadas modernas. Em Atenas, conheci um zelador idoso que trabalhava no Estádio Olímpico. Em uma conversa à meia-noite, ele me contou sobre um grupo de homens que, durante a madrugada, se reunia em um antigo templo nas colinas. Disse-me que esses homens murmuravam palavras em uma língua desconhecida e acendiam fogueiras para honrar os deuses antigos. Em Pequim, fui levado a um bairro antigo, onde um ex-membro do comitê organizador me falou sobre um ritual do dragão, realizado para garantir a proteção dos atletas e o bom tempo durante os jogos. Ele não entrou em detalhes, mas o medo em seus olhos era suficiente para me convencer da seriedade do assunto. As histórias se repetiam, variando apenas nos detalhes, mas sempre presentes. Rituais secretos realizados por pessoas de poder visando proteger e garantir o sucesso das Olimpíadas. A soma dessas evidências começou a desenhar um quadro aterrador. Não era mais uma questão de se esses rituais existiam, mas de o que exatamente eles implicavam. Mas meu progresso chamou a atenção das pessoas erradas. Comecei a receber ameaças anônimas, mensagens criptografadas alertando-me para parar minha investigação. Havia forças poderosas que não queriam que a verdade viesse à tona. Mas ao invés de me intimidar, essas ameaças apenas fortaleceram minha determinação. Eu sabia que estava no caminho certo. Certo dia, recebi um e-mail criptografado de uma fonte anônima. O remetente afirmava ter provas irrefutáveis dos rituais e estava disposto a compartilhá-las, desde que eu fosse sozinho a um local remoto na Suíça. Apesar do risco, aceitei o encontro.
Se o que ele dizia fosse verdade, eu estava prestes a revelar ao mundo a face mais obscura das Olimpíadas. A viagem à Suíça foi tensa. O destino era um chalé isolado nas montanhas, longe de qualquer civilização. Cheguei ao local no fim da tarde, cercado pelo silêncio gelado das colinas. O chalé parecia abandonado, mas ao me aproximar, vi uma figura encapuzada esperando na entrada. Ele se apresentou apenas como Sombra. Sombra me conduziu para dentro, onde um laptop e uma pilha de documentos estavam espalhados sobre uma mesa rústica. Aqui está tudo, disse ele, apontando para os arquivos. Comecei a examinar o material e fiquei chocado com o que encontrei. Havia vídeos de cerimônias ocultas realizadas nas florestas à noite, onde figuras vestidas com mantos entoavam cânticos ao redor de fogueiras. Documentos detalhavam os rituais específicos para cada edição dos jogos, listando os nomes dos participantes, muitos deles figuras influentes do esporte e da política. Um dos vídeos era particularmente perturbador. Mostrava uma cerimônia realizada antes das Olimpíadas de Los Angeles em 1984, onde um grupo de homens e mulheres usava máscaras e realizava um sacrifício simbólico. Sombra me explicou que esses rituais eram realizados para canalizar energias e garantir o sucesso dos jogos, protegendo os atletas e a infraestrutura de possíveis desastres. A cada nova evidência, minha incredulidade dava lugar a uma crescente sensação de urgência. As provas eram irrefutáveis, mas também perigosas. Eu sabia que, ao expor essa verdade, estava colocando minha vida em risco. Sombra me revelou que ele próprio fazia parte de um desses círculos, mas se arrependera e decidira expor a verdade. Eles não podem continuar escondendo isso, disse ele. O mundo precisa saber. Antes que eu pudesse formular um plano, ouvimos passos lá fora. Alguém havia nos seguido. Sombra me entregou um pendrive contendo todas as provas e me disse para fugir. Enquanto ele tentava me ganhar tempo, saí pela porta dos fundos e corri pelas colinas, ouvindo vozes e passos atrás de mim. De volta ao meu hotel, comecei a processar tudo o que tinha visto e ouvido. Sabia que não poderia fazer isso sozinho. Entrei em contato com colegas confiáveis, jornalistas, que poderiam ajudar a divulgar a história de forma segura. Enquanto preparávamos a revelação, o medo se misturava à adrenalina. Estávamos prestes a expor um segredo que abalaria o mundo. A decisão de publicar as provas foi tomada. Estávamos prontos para enfrentar as consequências e revelar ao mundo os rituais sombrios que sustentavam o brilho das Olimpíadas. Publicar a história foi como detonar uma bomba. Utilizamos uma rede segura de jornalistas e meios de comunicação independentes para garantir que a informação fosse divulgada simultaneamente ao redor do mundo. Em poucas horas, as provas estavam em todos os noticiários, portais de internet e redes sociais. As reações foram imediatas e intensas. O Comitê Olímpico Internacional tentou inicialmente desmentir as acusações, alegando que os vídeos e documentos eram falsificações elaboradas. Mas a montanha de evidências era grande demais para ser ignorada. Figuras influentes mencionadas nos documentos começaram a ser investigadas, e a pressão pública forçou a abertura de inquéritos oficiais em diversos países. O impacto na minha vida foi profundo. Passei a viver sob constante vigilância e ameaça. Alguns colegas de profissão se afastaram, temendo represálias. Entretanto, recebi apoio de outros jornalistas e organizações que lutavam pela transparência e verdade. Juntos, continuamos a investigar e a divulgar mais detalhes sobre os rituais e os envolvidos. As Olimpíadas seguintes foram marcadas por um escrutínio sem precedentes. As medidas de transparência e controle foram reforçadas, e muitos dos envolvidos nos rituais foram afastados ou presos. O brilho dos jogos foi, de certa forma, ofuscado pelas revelações, mas também houve um novo sentido de esperança e renovação. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebi que a verdade, por mais obscura e perigosa que seja, precisa vir à tona. As Olimpíadas, um evento que deveria simbolizar a união e a paz, haviam sido manchadas por práticas sombrias e ocultas. Expor essas verdades permitiu uma limpeza necessária, uma oportunidade para os Jogos Olímpicos se redimirem e realmente se tornarem o símbolo de união que sempre proclamaram ser. Agora, enquanto assisto aos Jogos de Tóquio de 2020, vejo um novo brilho. Não o brilho artificial dos rituais ocultos, mas o verdadeiro espírito esportivo que finalmente pode emergir, livre das sombras que o envolviam. E embora a estrada tenha sido perigosa e árdua, valeu a pena, pois a verdade finalmente foi revelada.